Boa noite, igreja. Ainda temos alguns lugares aqui na frente, se você quiser. Se faltar cadeira, não se preocupe não, que a gente traz mais, viu? Tá dando para me ouvir direitinho, gente? O pessoal aí de trás, dá para ouvir? Tá baixo, tá bom? Tá bom, né? Continuo sendo Daniel. Hoje nós vamos ter um painel sobre a vida dividida do discípulo, olhando para essas dificuldades da gente manejar a nossa vida corrida como discípulos de Jesus, olhando para trabalho, para relacionamentos, família e, claro, serviço. E aí eu queria chamar os nossos panelistas muito especiais. Panelista que estranho, né? Isso que é coisa de panela, né? Mas é isso. Queria chamar com uma salva de palmas o Cleison e a Eliana para se juntar a gente. Casal amado, seja bem da região 6, é? Podem sentar aqui. E queria chamar também, cadê a nossa irmã Liana? Cadê ela? Foi beber água ela? Cadê? Ah, tá ali. Seja bem-vinda, Liana. Uma salva de palmas para a Liana, gente. E, é claro, não pode faltar o nosso irmão mais jovem aqui, mas não menos importante, o nosso querido Richelli. Chega aí, meu irmão. Pode trazer os microfones deles, por favor. Ah, já estão aí, né? Show. Gente, vocês vão dividir esse aqui e vocês dividem esse, tá bom? Eu vou me sentar aqui para começar o nosso momento muito especial. E eu queria já começar pedindo o seguinte, para vocês se apresentarem, né? Dizendo aí quem são vocês, vocês servem a alguma coisa, vocês trabalham, né? Como é que é aí essa realidade de vida de vocês? Quer começar, Richelli? Oi, pessoal, boa noite. Continuo me chamando Richelli. Bem facinho de decorar, né? Só tem um, basicamente. Galera, é um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando aqui, eu sou um discípulo de Jesus. Estou aqui na IBC desde os meus 11 anos de idade. Hoje eu tenho 24 anos de idade. Aqui na igreja eu sirvo em algumas áreas, estou em algumas áreas, como geralmente estar aqui é algo que me tira um pouco da zona de conforto. Eu gosto de estar mais na produção, um pouco mais ali distante, ajudando nessa parte. Mas é um prazer enorme estar passando por esse momento, passando por esse momento aqui. E eu estou aqui, como falei, eu sirvo aqui na IBC, sou aprendiz de grupo de relacionamento, um grupo de relacionamento onde nós trabalhamos com jovens, onde a grande maioria estão ainda na universidade, alguns namoram. Além disso, eu sou casado com a Larissa, sou recém-casado, né? Exatamente. Glória de Deus. Tenho 3 meses. Ainda estou passando por um processo de adaptação ao casamento, mas que tem sido muito, muito, muito prazeroso, tem sido muito legal. E tem sido uma honra poder dividir esses momentos com ela, assim como a gente também já divide há um bom tempo, né? Além disso, também sou fisioterapeuta, sou formado há 2 anos. Eu sou sócio de um consultório que trabalha na Barra do Ceará, um consultório que fica na Barra do Ceará. A gente tem outros consultórios aqui em Fortaleza e um em Jericoacoara. E é basicamente isso. É uma vida que, querendo ou não, muitas das vezes é bem corrida, mas que, para a glória de Deus, a gente busca dar bom testemunho. Amém. Obrigado, Richelli. Deixar agora a Liana se apresentar aí para nós. Sou Liana, uma discípula de Jesus, olhando para Ele todo dia. E essa pergunta que você me fez, eu fiz para Jesus. Jesus, quem sou eu para Ti? E eu mesmo respondi, né? Logo depois do meu coração veio. Eu sou uma discípula de Jesus que olho para Ele todo dia. Olho para a palavra dEle todo dia. Porque a palavra dEle me orienta, me ajuda, né? Me dá dignidade para me caminhar nesse caminho tão estreito e tão justo, né? E eu sou casada com o José, com aquele homem mais lindo que vocês estão vendo ali. Uhul.
marido maravilhoso que me dá um apoio incrível no ministério. Eu tenho um grupo virtual de mulheres, tenho um grupo de casal com o José também, tenho um grupo no Canadá também, virtual. E a gente está aí, né? Servindo ao Senhor, porque eu já entendi que isso é saúde mental e saúde física também, né? Eu estou aqui para colaborar com vocês. Não é fácil estar aqui, viu? É difícil. Mas é isso. Glória a Deus. A Liana, eu digo que ela é a funcionária mais rentável da IBC, viu? Porque não tem salário, serve em 8 GRs, 28 GRs, né? Totalmente de graça ainda a oferta, né? É bênção. Deixar aqui a irmã Eliana se apresentar. Boa noite. Eu continuo me chamando Eliana. É uma discípula amada de Jesus, aprendendo a dar nomes às minhas mazelas, iniciando o grupo de passos. E é um prazer, uma honra estar aqui, né? Falar um pouquinho de mim, né? Eu sirvo aqui no Conexão e também lideramos um GR. Pelo sotaque, eu acho que já deu para ver que não somos daqui de Fortaleza, somos de Recife, mas saímos desde 2005. E devido ao trabalho dele, né, a gente vai passando aí por alguns estados e chegamos aqui em 2016, quando buscamos por algumas igrejas, mas o Senhor nos colocou aqui. E eu louvo ao Senhor por esta igreja, né? Uma igreja que vem transformando cada dia mais a minha vida. Eu posso até dizer que me converti novamente, né? Apesar de 24 anos de conversão, mas a cada dia eu tenho aprendido muito aqui e o Senhor tem me confrontado e tem sido uma bênção servir, né? A gente quer falar muito, eu gosto muito de falar e eu sei que tem um tempo, mas vai falar, essa questão do serviço, né? Desde que me converti, sempre buscamos servir na igreja. E quando a gente chegou aqui, eu disse a Cleison, meu Deus, que igreja gigante. Porque viemos de uma igreja pequena, né? Mais ou menos 300 membros. E eu disse, Cleison, como é que a gente vai servir aqui? Gigante, mas eu acho que quando você quer dar o primeiro passo e quando você tem um coração para servir, não há nada que impeça. E eu disse, Cleiton, vamos procurar alguma coisa aqui, vamos para o GF. Aí servimos no GF e hoje passamos 6 meses, 2016, foi quando chegamos aqui, temos 7 anos e meio aqui na IBC. E depois logo fomos para o Conexão, onde pelo menos eu me encontrei, né? Amo servir no Conexão. Tenho muito ainda que aprender, sempre buscando aprender mais e mais. Sou nutricionista, mas não estou atuando, né? Deus tem trabalhado na minha vida desde 2016, quando chegamos aqui. Temos 2 filhos, a Esté, com 17 anos, e o Lucas, com 14. Não sei se eu vou falar tudo, não sei se tu vai conseguir falar alguma coisa. Somos casados há 21 anos, vamos fazer agora em abril, e 28 anos juntos. E devido a essa mudança para Fortaleza, minha filha passou por um processo bem difícil ao chegar aqui. Ela chegou com 10 anos e foi uma mudança muito brusca, né, de tudo, de amizades, e para se adequar aqui, né, ao novo ambiente. E foi um período que Deus falou assim, você não vai trabalhar, você vai cuidar, né, da tua família. Mas eu acho que vai ficar para os próximos capítulos aqui. Mas eu acho que é isso. Olá, irmãos. Continuo me chamando Cleison. Minha esposa já adiantou bastante aí, né? Eu trabalho numa empresa há 22 anos. Me formei, entrei nessa empresa e mudei de alguns estados. Saí de Pernambuco, fui para a Bahia, depois fui para o interior de Pernambuco e Deus nos trouxe para cá. Eu sou gerente comercial Norte e Nordeste
viajo bastante. E como minha esposa já falou aí, a gente lidera, junto com o Guto e a Priscila, lá o Conexão, casal abençoado, nos desafiou a estar junto com eles. E também lideramos um GR lá no Luciano Cavalcante. E desde quando nós viajávamos para outros estados, a gente sempre tinha esse propósito de servir a Deus em primeiro lugar. Obrigado. Gente, para vocês saberem por que a gente chamou essas pessoas aqui, né? A gente olhou para cada uma delas e viu pessoas diferentes, com diferentes personalidades, diferentes faixas etárias, diferentes momentos de vida, né? Pessoas que já estão... Pessoas recém-casadas, né? Pessoas que estão casadas já há muito tempo, pessoas com filhos novos, com filhos já criados, pessoas que viajam, pessoas que estão começando a vida. Mas uma coisa que todas elas têm em comum: não param de servir ao Senhor. Servem com excelência, com qualidade e com a certeza também de que estão cuidando das outras áreas da sua vida e enfrentando esses desafios, olhando para como a palavra as instrui a caminhar, né? Então, já eu vou abrir para que vocês possam fazer suas perguntas, porque esse momento também é para ouvir vocês e a gente compartilhar o que vocês querem saber, né? Mas eu queria já lançar mais uma pergunta aqui para vocês, que é assim: como é que cada um de vocês, dentro da sua realidade peculiar que você expôs um pouco aí, como é que você tem equilibrado esses vários pratos da sua vida? Se você puder resumir aí os principais desafios e as principais vitórias que você tem alcançado. Vou pedir para a Liana começar dessa vez. Vamos lá, né? O microfone. A minha vida, ela tá assim, ó, entrelaçada com a vida de Jesus. Eu não consigo mais separar, né? Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com Ele. Se eu estou namorando, eu estou namorando com Ele. Se eu estou evangelizando, Ele está comigo. Se eu estou fazendo comida, Ele está comigo. Não, eu não consigo mais distanciar, não dá. Então, assim, eu consigo equilibrar isso, né? Porque Jesus, Ele é organizado e Ele é excelente. Então, se na minha casa eu não estiver bem com José, eu não estou bem também no espiritual, desequilibra, né? Então, eu tenho que ter muita atenção para todas as áreas da minha vida, mesmo sabendo que Jesus está comigo, porque eu sou humana, meu coração é enganoso, né? E primeira coisa que eu cuido é ver se a gente está legal. A gente não adianta eu estar servindo, bombando, e meu marido está ali triste no canto. Não, eu vou logo lá e quero resolver logo com ele, para depois eu poder prosseguir, né? E o Senhor abençoa. E Jesus mora lá em casa com a gente, né? Então, eu tenho que cuidar muito disso. Então, quando eu estou bem com José, as outras coisas ficam muito equilibradas. Quando eu abordo a outra pessoa para falar de Jesus, né? Eu estou bem em casa, porque senão eles vão notar. Eu não uso máscara, né? Vão notar a minha fragilidade, né? Então, ele sabe, ele é a testemunha aqui na terra do que eu estou dizendo. Então, eu corro atrás dele para as coisas ficarem bem, todo o tempo, né? Amor, está tudo bem contigo? Está bem aí? Sabe, eu conheço meu marido e ele me conhece, então, é todo o tempo servindo a ele. Então, esse equilíbrio tem que existir, porque ele é diferente de mim, ele é mais quietinho, né? Eu sou mais... Eu me jogo mesmo, né? Então, às vezes, eu tenho que dar uma freadinha, porque senão eu vou lá na frente, ele está no tempo dele, né? Isso não quer dizer que um seja mais espiritual do que o outro, não quer dizer nada disso, é só a maneira de cada um, né? Então, é isso, eu estou sempre uma parabólica, olhando como é que está a minha casa, minha parte financeira, o meu trabalho, a minha vida com José sexualmente, né? Então, tudo tem que estar bem equilibrado, né? Para mim estar assim, feliz e poder estar aqui. Quero dizer uma coisa para vocês, eu não conseguiria chegar aqui se lá em casa não estivesse bem. Primeiro, meu marido nem vinha, né? Então, é muito bom estar aqui assim, dar a cara, dar o corpo, dar tudo, né? E é de verdade, gente, é de verdade. Jesus mora lá em casa, né? Então, eu tenho que fazer com toda excelência.
Quem é que eu peço para falar agora? Quem quer falar primeiro? Quer falar, Cleiton? Vamos lá. O equilíbrio aí, né, da vida da gente, junto com a servitude, né? Está equilibrando aí os pratos. É lá em Mateus 6,33, que a gente fala que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas seriam acrescentadas pelo Senhor, né? E como a Eliana falou, os nossos 2 filhos, a Esté tem 17 e o Lucas tem 14. A Estézinha nasceu lá em 2009, desde bebezinha, pessoal. 2006, perdão. Lucas, 2009. Sempre a gente aí levava nossos filhos conosco para a igreja para servir. Em qualquer estado que a gente passava, nós éramos desafiados a servir ao Senhor. Já fomos líderes de jovens, viu, Daniel? Já passamos por essa etapa aí da vida. E algumas vezes em Pernambuco, a gente precisou fazer missões na Bahia. E a gente ia numa Kombi junto com os jovens. A gente fazia uma ação social num semáforo, pedia uma oferta por um copo de água e arrecadava fundos para fazer uma apresentação de teatro numa cidade do interior da Bahia chamada Jacobina, que a igreja de Petrolina dava suporte lá. Então, assim, sempre nós priorizávamos servir ao Senhor onde quer que nós estivéssemos. E eu tenho certeza que isso o Senhor nos retribui através da colheita que nós estamos fazendo. Eu vejo a Esté crescendo, eu fiquei muito feliz de ver a Esté lá na liderança com a gente, lá, né? A líder dela chamou ela para participar. Então, isso faz com que meu coração fique feliz, porque eu vejo tantos pais, tantos amigos sofrendo com os filhos, vendo os filhos desviando do caminho do Senhor, indo para caminhos tortos. E eu falei, Senhor, valeu a pena o investimento, a caminhada que a gente fez com nossos filhos desde bebê, pessoal. Os irmãos falavam, vamos fazer uma vigília na igreja e tal. Tinha um becinho, um portátil, não era, amor, que a gente levava a Estézinha e dobrava ele para todo canto que a gente ia. Não tinha empecilho de que tinha filho pequeno, não, viu, Estela? Dando já um recado para você, que tiver bebê, pega um becinho portátil e leva junto, meu irmão, que a criança vai desde pequeno acompanhando a gente. E é bênção. Amém, amém. Quer complementar, Eliana? Com certeza. Não dá para separar, né? A vida pessoal da espiritual, pelo menos para mim. Eu acho que como templo do Espírito, como casa, que somos movidos por esse Espírito, não dá para separar, né? Porém, tem dias que você fala assim, né? Equilibrar os pratos. Tem dia que um prato cai. Tem momentos que eu confesso que eu estou mais para baixo, tem dias que eu estou mais ativa, mas sempre buscando forças em Deus, né, para que Ele me direcione, me dê o discernimento necessário, né, para fazer a melhor escolha diante de algum momento mais difícil, seja por situações em casa, uma discussão, como trabalhar, às vezes, ideias que os filhos colocam diante da gente, que a gente tem que orientar, principalmente agora está entrando na faculdade, e aí é um turbilhão de coisas que a gente fala assim, filha, você agora vai para um mundo diferente de tudo aquilo que você viveu, né? Porque diferente de mim, que não nasci em lar evangélico, ela nasceu, né? Então, não que ela foi criada numa bolha, mas a gente sempre conversou bastante, mas assim, foi um novo momento para ela. E realmente tem dias que a gente fica mais temerosa, né? Aprendendo no grupo de passos, tem dias que eu fico mais temerosa, mas sempre pedindo sabedoria ao Senhor para saber direcionar. E na minha vida também, né? Tem dias que a carne quer prevalecer, tem dias que as minhas mazelas, que eu estou começando a dar nomes agora, né? Como um pouco de intolerância, procrastinação. Descobri que eu era ansiosa depois da pandemia. Então, tudo isso vai gerando um mix de emoções que muitas vezes eu quero desanimar.
mas sempre fortalecida no Senhor, né? Entendendo que vivendo um dia de cada vez, pausando para ouvir o que Deus tem a me dizer. E é isso. E você, Richelle, meu filho? O Richelle, eu tô há 2 anos casado, certo? E ainda estou me adaptando. Você está há 3 meses. Como é que você está? Você está aqui já é uma vitória para mim. É verdade. O Daniel, ele sabe um pouco até mais ou menos como é a minha vida, a questão da correria em si. E quando ele fez essa pergunta sobre essa questão de equilibrar os pratos, eu lembrei de alguns memes, né? Que equilíbrio, né? Como é que a gente consegue fazer isso aí? Porque em muitos momentos da nossa vida, abrindo um pouco da minha agora dessa parte do casamento em si, né? Eu lembro que quando eu chegava em casa do trabalho, eu falava com minha mãe, falava com a minha irmã, a gente tinha um momentozinho de bate-papo, de conversa, depois eu ia para o quarto, pegava meu celular, ficava de boa na Netflix, ficava deitado do jeitinho que eu estava, já dormia mesmo. Agora, quando eu chego em casa, a minha esposa quer atenção. Então, é bem diferente de quando, por exemplo, eu estava em casa com a minha mãe e tudo, que era mais tranquilo, conversar e tudo mais. Quando eu chego em casa, a Larissa já quer... E aí, como é que foi? Eu fiz tal coisa, fiz tal coisa, e assim, acaba sendo uma parte, querendo ou não, de uma readaptação, até uma readaptação social, né? Até porque eu tinha essa questão... Porque, por eu trabalhar com pessoas, por eu ser fisioterapeuta, eu trabalho com muitas pessoas, atendo muitos pacientes durante o dia, e isso já acaba me esgotando, de certa forma. E chegar em casa, ainda ter que ter momentos como esse, são desafiadores, mas não deixam de ser muito bons. Outro ponto interessante é até a questão financeira mesmo, né? Na minha casa, quando eu estava com minha mãe e minha irmã, eu pagava o supermercado, eu ajudava a gasolina do carro, fazer algum conserto no carro, eram mais essas questões. Agora eu fico responsável por liderar uma casa. Então, isso foi algo que foi muito trabalhado, por exemplo, no curso de noivos conosco. Foi algo que foi muito bom, esse trabalho, essa conversa que foi feita. E hoje eu me sinto mais preparado também para poder liderar uma casa, para poder estar também firme nessa questão financeira também, tanto eu quanto a Larissa. Então, é um momento, é um processo muito legal, porque é desafiador demais, é algo que todo dia é algo novo, porque por mais que a gente se conheça há muito tempo, a gente namorou por um bom tempo também, a gente passou por um bom processo se conhecendo, mas mesmo assim, todo dia, por estar agora numa casa, é algo realmente diferente para a gente. Então, é difícil equilibrar esses pratos, até também por conta da questão de trabalho. Eu tenho uma rotina onde eu começo às 8, muitas das vezes finalizo às 8 da noite, então eu tiro direto, em questão de atendimento, entendendo que é algo que eu gosto bastante de falar. É algo que eu aproveito, lógico, da minha juventude, por eu também ser novo e tudo mais. Porém, eu entendo que isso também tem que ter uma data de validade, tem que ter um vencimento para isso, até para que eu possa também me resguardar e ter também uma qualidade de vida ainda melhor. Então, eu aproveito também esse espaço do trabalho para poder falar de Jesus para muitos dos meus pacientes, para que eu possa tocar na vida deles, não só nessa parte, não só como fisioterapeuta, mas também apresentando aquele que me muda a cada dia, que me transforma a cada dia. Por curiosidade, a tua vida espiritual no meio de toda essa rotina aí, de 8 às 8, como é que ela fica? Cara, tem conseguido lidar com isso? Ainda está sendo uma questão de adaptação. Eu e a Larissa, a gente está conversando sobre questões de horários. Isso pega muito, porque, sendo bem aberto também em relação a vocês quanto a isso, para eu chegar em casa muitas das vezes tarde, eu chego em casa muitas das vezes 8h30 da noite, 9 horas. Ontem, por exemplo, eu cheguei 10 horas da noite.
São momentos, né? São dias, não é sempre que isso acontece. Porém, aí a gente fica naquela, cara, eu faço quando eu chego do trabalho, ou então eu acordo 1 hora mais cedo e tento fazer isso. Então, a gente ainda está nesse processo, né, nessa adaptação, falhando muitas vezes, mas sabendo que as coisas estão se encaminhando, né? Nós estamos lendo agora o Novo Testamento, a gente está fazendo uma leitura cronológica, né, que é bem interessante, e a gente está também nessa luta de poder estar estimulando um ao outro, né? E querendo ou não, é um outro dever também, tanto do marido quanto da esposa, estimular também a esposa em relação à questão do devocional, da proximidade com Deus. Inclusive, ele falou da sala de noivos antes, né? Eu recomendo muito quem não fez, quem está querendo casar, né? Eu não lembro se quem já casou pode fazer. Eu lembro que na minha época, pelo menos, tinha alguns que já tinham casado, mas não tinham feito. Eu recomendo demais, porque realmente é libertador em muitos aspectos de você entender, né? Ao chegar nessa nova realidade de vida, como lidar com essas coisas, com gestão de tempo, gestão financeira, relacionamento com o cônjuge e com Deus diante de toda essa nova realidade, né? Gente, eu queria pedir para a produção colocar o slide aí das nossas perguntas, que vai funcionar assim, ó. Você entra nesse site, mente.com, menti.com, e coloca esse código, se você quiser, né, fazer uma pergunta, claro. O código é 1669390. Infelizmente, a TV aqui desse lado está sendo consertada, mas acho que para a grande maioria dá para ver. O pobre do Carlos ali, se ele não conseguir, ele pode dar uma bisada aqui bem rapidinho. Opa, o Cleison, não, mas tu não é cearense não, tu não é tão cabeçudo assim não. Bom, gente, você pode entrar aí nesse link, tá certo? Ele vai ficar aberto e a gente vai conseguir ver as perguntas de vocês e selecionar, claro, porque pode ter muitas, né? Enquanto isso, eu já queria fazer uma pergunta enquanto o pessoal vai fazendo as suas perguntas, né? Perguntar para a Liana aqui. Como é que eu consigo ter um olhar mais espiritual para as coisas da minha rotina, quando ela é tão corrida? Pode parecer simples, né? O que eu vou falar. Mas é porque eu consigo ver Jesus em tudo, né? Em tudo. No meu trabalho, nas minhas vendas, nas minhas amizades. Se eu conheço você, eu olho para você, eu já quero fazer uma leitura. Será que ele conhece Jesus? Será que ele vai aceitar o meu convite? Então, assim, eu consigo ver tudo, né? Além da natureza, das pessoas, das crianças, do meu dinheiro, da minha casa. Parece uma resposta simples, né? Mas, para mim, tudo é espiritual. Mesmo que eu não espiritualize tudo. Mas acaba sendo tudo muito espiritual. Então, para mim, fica fácil. Consegui Daniel, responder. Deixar os irmãos complementar e pode ficar à vontade. Você estava falando aí, e na rotina da gente é interessante. O Senhor, Ele cria situações, tá, pessoal? Tenha certeza que, como a irmã estava falando, né? Parece simples, não é simples, é o Senhor que cria mesmo as situações. Por exemplo, eu trabalho muito viajando, como eu falei para vocês, né? E aí, em alguns momentos, a equipe de vendas, alguns vendedores que eu tenho, e começa a abrir o coração mesmo. Vai lá e sente segurança e abre o coração. E aí eu dei algumas dicas para eles lá, falando de relacionamento e tal. Aí, quando eu vejo um vendedor, mandou uma foto para mim, dando um livro para o outro vendedor, assim, A Batalha de Todo Homem. Um livro que eu indiquei para eles, e aí o cara juntou com o outro para ler lá em Recife o livro. Eu digo, eita Jesus, que coisa maravilhosa. Então, Deus deu a oportunidade, o cara abriu o coração e a gente aproveita esse momento para dizer, rapaz, lê a Bíblia, lê esse livro aqui, ó. O cara estava com dificuldade na vida sexual, né? Então, assim, o Senhor vai criando. Outra vez também eu estava viajando, uma viagem longa, foi daqui de Fortaleza, a gente foi de carro até as margens do São Francisco, 780 quilômetros. E um cara chegou para mim e falou assim no carro, cara, por que no teu WhatsApp tem lá, Jesus está vivo? Eu falei, você tem dúvida disso? Ele, tenho. Aí eu comecei, ó, o Senhor criou uma situação, o cara espírita. Então, assim, Deus cria esse momento para nossas vidas. Então, não tem como a gente
Não dizer, nossa vida pessoal e espiritual está ligada a todo momento. E o Senhor vai criar esses momentos e você tem que aproveitar esse momento, né? Alguém mais quer comentar sobre esse assunto? Estão de boa? Satisfeitos? Então, gente, tenho aqui algumas perguntas já, tá? Fiquem à vontade aí, o pessoal, para fazer mais. Vou começar com um aqui que é bem comum, né, essa dúvida. Como diferenciar o equilíbrio do ativismo? Às vezes é bem difícil, né? Gostaria de começar aí. Tu tá falando que outra pessoa ou o que tu quer? Eu falei, eita. Quem é que tem coragem de responder primeiro? Pronto, eu vou falar. Eu tenho que ficar com muita atenção nisso mesmo, principalmente me conhecendo, né? Eu tenho a tendência de abraçar tudo, então eu tenho que estar sempre dosando, eu tenho que estar sempre olhando, né? Por mais que eu goste, por mais que eu enfrente, por mais que seja bom para mim, mas eu tenho que pensar nele, né? No meu esposo, tenho que pensar no meu descanso, tenho que pensar em fazer outras coisas, né? Passear, me divertir, e eu tenho que ficar atenta todo o tempo para não virar um ativismo e não prejudicar a mim mesma, né? Eu sei, eu às vezes me pergunto, né? Tá bom, tá demais? Eu até falei no meu grupo de mulheres ontem. Às vezes eu disse, Jesus, tá bom, né? Vou dar uma freada aqui, né? Mas quando você faz com amor, para mim não tem peso. Não tem peso. O que eu me preocupo é exatamente na minha casa, com o meu esposo, é que às vezes eu dou uma freada, né? Por conta das pessoas que estão ao meu redor, família, que eu tenho que sair, visitar, ver o povo, né? Então, é isso. Mas eu tenho que estar atenta a isso. Eu não tô dormindo para isso. Eu estou de olho. Amém. Quer falar? Vai lá. Pronto. Eu acho que eu me vejo muitas vezes nisso também, tanto em relação à questão de trabalho, quanto também na vida aqui na igreja é loucura, né? Mas aqui também como um líder, um aprendiz de líder de GR, né? No trabalho em si, foi até uma das coisas que eu conversei com um paciente hoje. Ele também é cristão e eu conversando com ele sobre, cara, eu acho que foi a pior semana assim para eu poder falar sobre equilíbrio, porque, por exemplo, semana passada eu tinha uma estagiária, ela me ajudava demais no consultório e, por exemplo, ela teve que sair por conta da faculdade e tudo mais. E essa semana, eu peguei a semana todinha sozinho. Então, eu peguei uma rotina de atender, por exemplo, 16 pacientes num dia, 16, 17 pacientes num dia. E eu gosto sempre de falar, né, pacientes bem atendidos, porque eu levo sempre em consideração isso, fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu sempre procuro dar o meu melhor também para os meus pacientes. Então, quando eu vou atender, eu sempre busco planejar antes e tudo mais, mas é algo que acaba muitas das vezes pesando para mim. E me veio à mente, lógico, que, cara, eu preciso ter uma pessoa também aqui próxima de mim, eu preciso delegar algumas atividades. Assim como também, por exemplo, na igreja. Eu lembro de um momento que nós tivemos no Retiro do Atos agora, onde eu fiquei na parte da programação. Eu gosto muito dessa parte da programação, mas é algo que me tira muito a cabeça em si, porque, querendo ou não, me cansa bastante, até porque eu tenho que sempre pensar na atividade seguinte. Então, foi um retiro que acabou sendo bem puxado em relação a isso. E eu lembro que quando finalizou o retiro, eu ainda peguei a semana de trabalho, quarta, quinta e sexta, e na sexta-feira à noite tinha o GR. E foi uma decisão muito difícil, mas que eu comentei com a Larissa, que, amor, bora delegar, bora conversar com a Vitória e o Afonso, vamos delegar. Nós temos outras pessoas também no GR que têm essa capacidade de liderar, de estar nesses momentos. E foi algo que nós fizemos. Nós pausamos naquele momento, a gente ficou assistindo série em casa, mas mais tranquilo, querendo ou não, porque é uma rotina, querendo ou não, que fica muito puxada.
E que muitas das vezes a gente tem que buscar também ter esse processo, entender também cada momento e saber também que deve delegar cada atividade. Amém. Você falou uma palavra muito importante que é delegar, né? E isso me lembra assim que, seja no trabalho, seja no serviço, especialmente quando você está numa posição de destaque onde aparecem muitos afazeres para você, se você tenta abraçar o mundo com as pernas, você se lasca todinho, né? E a palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor que estejam dois do que um sozinho, né? Porque quando um tiver com frio, o outro aquece, quando um cair, o outro levanta e assim por diante, né? E também diz que, em outro momento, que o ferro afia o ferro, né? E assim um irmão afia o outro irmão. Então isso mostra, e a nossa igreja ela tem uma característica de ser muito relacional. E nós temos que olhar para o nosso serviço da mesma forma. Não é porque eu estou servindo o outro, aí eu estou me relacionando com o que eu estou servindo, mas muitas vezes eu esqueço do outro que está servindo do meu lado, que eu estou tomando todas as atribuições dele porque eu não confio. E aí eu acho que essa pergunta, né, como é que eu sei se é equilíbrio ou se é ativismo, eu penso assim, uma frase que a minha esposa gosta sempre de falar: o que é que move o meu coração? Então, se eu estou sendo movido pelo senso de abnegação, de cuidado, se eu sei que aquilo não é meu, mas é de Deus e que Deus está no controle, então eu posso descansar sabendo que eu fiz a minha parte e confiar no meu irmão que está aprendendo do meu lado. Mas se eu estou sendo guiado por um sentimento de controle, de que eu sei fazer tudo, ninguém mais sabe, só do meu jeito que funciona, aí eu vou cair no ativismo. E eu posso falar isso, né, como um testemunho. Na semana passada a gente organizou a conferência de líderes, né, que teve no fim de semana, que foi uma benção. Mas em alguns dias eu caí no ativismo. Eu fiquei doente de segunda a quarta-feira, melhorei na quarta, e aí eu fui querer compensar o tempo perdido, enlouquecendo, resolvendo tudo, respondendo gente até não sei que hora da noite. E aí eu me peguei em determinado momento tão ansioso com o que ia acontecer no fim de semana, que eu estava incapaz de descansar e de dizer, poxa, mas isso aqui eu posso deixar para amanhã, não tem problema, eu já resolvi tudo que era urgente. E aí eu queria resolver todas as coisas, mesmo as que não precisavam daquela urgência, mesmo as que a pessoa só ia me responder no outro dia, só ia resolver no outro dia. E aí quando eu parei, eu olhei para aquilo, né, até compartilhei ontem na nossa reunião, eu estava lendo a história de José, e quando o faraó pergunta se ele sabe interpretar sonhos, se vai resolver o problema dele, ele responde assim: eu não, mas Deus. Quando eu olho, eu digo, não sou eu, mas é Deus que faz. Aí eu consigo descansar e dizer, pronto, até aqui eu fiz a minha parte, a partir daqui é com o Senhor, né? E aí Deus me confrontou com essa palavra, e aí durante a própria conferência consegui estar um pouco mais em paz, né? Mas a gente tem que estar se vigiando, porque ninguém está isento de cair no ativismo, né? E às vezes ele é travestido de um senso de caridade, né? De, cara, como eu sou servo, eu ajudo todo mundo. Mas por trás eu estou destruindo várias coisas importantes da minha vida e das pessoas ao meu redor, e até impedindo outras pessoas de servir com excelência também. Então pense nisso. Quando você toma tudo para si, você está privando outras pessoas de contribuir para o reino de Deus. Assim como, se você se omitir para que os outros façam, você está se privando de contribuir para o reino de Deus. Vocês querem comentar? Não, eu ia falar justamente isso, né? Quando a gente não para, o corpo faz a gente parar, né? E uma vez eu escutei uma amiga falar assim, não que todas as vezes aconteça isso, mas ela disse assim, quem faz tudo não faz nada, porque muitas vezes você quer abarcar o mundo e, de repente, em alguma área você vai vacilar, porque você não vai conseguir dar conta de tudo, né? 100%. Ou fazer aquilo com a qualidade que deveria ser feito, porque você está envolvido com várias ações. E outra questão também é você estar tão nessa coisa do ativismo e você esquecer de coisas importantes, como sua família, né? Como momentos de lazer. Priorizar muitas coisas, às vezes até para o reino mesmo. Claro que, em primeiro lugar, está o reino de Deus, mas muitas vezes o teu lar está abandonado, né? Então, realmente tem que haver esse equilíbrio, né? Servir, mas também ser servo na sua casa também, né? Servir na sua casa, com a sua família, com seu esposo, com filhos. E até um momento de relacionamentos também, com amigos, momentos de conversas outras, né? Que
devem fazer parte também para a mente oxigenar. Quer falar, Cleison? Gente, uma pergunta. Quem aqui é líder de GR? Certo, tem várias pessoas, várias que não são. Tem duas perguntas aqui que tem a ver com liderança, né? Eu vou juntar elas, que eu acho que as duas têm a ver uma com a outra. São os dois extremos. O início e o fim trágico. Uma pergunta é assim: qual o melhor momento para iniciar uma liderança? E a outra é: quando liderar para você se torna um peso? Pedir para o Cleison, se tiver coragem. A primeira é: qual o momento para... Qual o melhor momento para iniciar a liderança e quando é que liderar se torna um peso para você? O momento de iniciar a liderança, eu entendo que você é o líder e vai trazer um aprendiz para perto, é assim? Eu acredito que seja começar a liderar um grupo. Começar a liderar um grupo. Eu acredito para você estar disposto e dizer ao Senhor: eis-me aqui. E aí você, com essa primeira atitude de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, vai chegar uma pessoa do teu lado e vai dizer: meu irmão, eu quero que você me oriente, eu quero ser um aprendiz. E aí o Senhor, com certeza, vai fazer com que você comece a caminhar com essa pessoa e, no momento certo, vai haver a multiplicação do GR e você vai se tornar um líder. Para o ser líder, eu tenho que estar preparado. Não, meu irmão, o Senhor vai preparando e você vai se alimentando da palavra e vai crescendo espiritualmente, vai adquirindo maturidade. A maturidade você só vai adquirir com o tempo, tá? A gente tem bebês na fé, pessoas que têm mais caminhadas, tem pessoas que estão há muito tempo na fé, que às vezes precisam mudar algumas atitudes. Então, assim, resumindo: eis-me aqui, Senhor, e o Senhor vai te conduzir para estar liderando em breve. E a segunda, repete aí, Daniel, por favor. Quando é que liderar se torna um peso? Rapaz... Essa pergunta é meio capciosa, assim, né? Porque... não sei se ele pensar, você já foi um peso para você, né? Mas eu imagino que ele queira saber como é que não se torna um peso, né? Eu acredito que quando liderar se torna um peso, tem a parte do ativismo, que você vai querer fazer tudo só. Aí já começa a gerar um peso para você, tá? Como nós caminhamos com algumas pessoas que são cristãs e outras não no GR, você pode identificar no seu GR uma pessoa para estar lhe ajudando, mesmo que nesse momento ela não se identifique como ser um aprendiz, mas você já pode: rapaz, me ajuda aqui, fazendo a lista do GR, confirmação da presença, fala com fulano de tal, com Beltrano, tudo. E aí você tem que estar equilibrando, né? A gente falou muito do equilíbrio, do ativismo aí. Eu gosto muito de equilibrar as coisas, sabe? Em alguns momentos eu falo assim: família, vamos para o nosso momento família, para fazer com que a mente da gente desopile, como o Richelle falou ali: para essa sexta-feira eu preciso relaxar. Tem momentos do teu GR que tu vai dizer: rapaz, a reunião vai pedir para um aprendiz conduzir essa reunião, e você: rapaz, eu vou investir esse final de semana na minha família, ou no meu relacionamento com a minha esposa. Então aí você tira aquela sobrecarga, que às vezes você vê numa constância muito pesada, e aí se torna um peso. Alguém quer complementar algumas das duas, Richelle? Cara, delegar. Eu acho que é sempre a melhor escolha. Como o próprio Daniel falou, quando nós fazemos isso, a gente dá também a oportunidade para outras pessoas mostrar o seu talento, mostrar também a sua responsabilidade, e abre espaço para essas pessoas se tornarem também futuros líderes. Então, muitos desses momentos a gente identifica também. Eu participei da conferência de líderes, eu lembro muito da Vitória e do Afonso falando isso na nossa sala. De realmente dar espaço para as pessoas poderem fazer isso também. Porque é algo que muitas das vezes nos tira aquele peso, até porque para não ficar pesado, né? A gente tem que saber que a gente não está fazendo aquilo ali para si. Muitas das vezes a gente tem aquela sensação, aquela vontade: eu vou fazer o GR, vou fazer aquilo, mas a gente não sabe onde é que está realmente o nosso coração. E muitas das vezes a gente faz esse momento não para exaltar a Deus, para ter um momento de comunhão, mas sim só para nos exaltar e falar: cara, eu consegui fazer isso aqui sozinho, consegui preparar isso.
E isso já foi também um problema para mim em outros momentos quando eu liderava um GR de adolescentes aqui no Radical. Então foi um aprendizado que eu tive aqui também, porque eu me permiti ser cuidado. É um ponto muito importante também. É você se permitir ser cuidado, você ter seus prestadores de conta, para realmente fazer com que o fardo fique leve. Querendo ou não, a caminhada da liderança, ela é uma caminhada, em muitos momentos, muito solitária. Em alguns momentos, a gente está aqui a roda de grupo aqui dos jovens está conversando, aí você chega lá e todo mundo fica calado. Aí, e aí, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? E em muitos momentos, a caminhada ela se torna solitária. E por isso também a importância de ter uma base, de estar com devocional e dias, mas também ter um momento com prestadores de contas. É o momento, né, de começar uma liderança. Trazendo para a minha vida, o momento foi o desejo. Senti um desejo de começar, de juntar gente, de juntar pessoas, de sentir o desejo de uma missão, né? Aquilo foi muito forte. E eu tenho que estar sempre com um grupo, eu tenho que estar, e pessoas me ajudando, sim. Né? Nem que seja, bota o louvor, na Liana eu não quero, que as pessoas às vezes fogem um pouquinho. Mas, assim, eu já tenho em mente, né, o meu aprendiz, a minha aprendiz também, o casal, já tenho em mente, já compartilhei com ele esses dias. Mas esse desejo muito forte, quando é que vira um peso, né? É exatamente quando eu quero caminhar sozinho, pegar tudo para mim, não dá, não dá. E uma coisa muito importante que eu não quero que ninguém beba de mim, né? Que beba de Jesus, que busque Jesus. Então, a liderança para mim sempre foi muito leve, nunca foi peso, porque é com Jesus. Não beba de mim, não queira. É a líder, tudo é a líder, é para o líder, o casal. Não. Bebam de Jesus. Eu estou aqui pronta, mas Ele é que é a fonte de água viva. E o desejo é um desejo muito forte de juntar pessoas que dá vontade de você estar na frente, de você liderar, de você convidar, de você ver aquela pessoa chegar assim, cruazinha, e depois a pessoa já está falando de Jesus, já está totalmente envolvida. E isso me dá uma alegria muito grande, quando eu vejo chegar crescendo no grupo, né? E levar até o batismo, a conversão e o batismo. Isso, para mim, é curador, é maravilhoso. Amém. Só ressaltar um detalhe importante, eu acho que tirando da fala de todos aqui, né, é a importância de você ter a sua rede de apoio como líder, né? Alguns mencionaram, e para você que é líder e talvez ainda não esteja tão conectado, nós estamos vivendo hoje as regiões onde você convive com outros líderes de bairros próximos aos seus, né? Inclusive o nosso próximo encontro da liderança vai ser por regiões. E nelas nós temos orientadores e pessoas que trabalham aqui que podem lhe ajudar nas suas demandas e dificuldades como líder. Então você não está só, você tem pessoas que você pode prestar contas, caminhar, pedir ajuda, né? Às vezes só desabafar mesmo. E também não precisa ser a pessoa da região, você pode desabafar com outro irmão, com outro líder, com uma pessoa da sua confiança que é uma autoridade na sua vida, com experiência espiritual, né? Então procure pessoas, não ande só, né? Como a gente sempre fala, sozinho não pode. E tem várias perguntas aqui, gente, semelhantes. Falando sobre, assim, de diferentes formas, né, perguntando como é que eu equilibro a minha vida pessoal com o serviço no GR, como é que eu equilibro a vida com Deus com a rotina agitada e corrida, como é que eu concilio a vida espiritual e o dia a dia, né? Então, várias perguntas muito semelhantes. Eu vou juntar todas em uma só, por entender que tem o mesmo objetivo, né? As pessoas estão perguntando, cara, que eu acho que a gente até já perguntou, né? Mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa, que eu acho que as pessoas talvez queiram algo prático, tipo assim, como é que você tem feito para, ao mesmo tempo, ter uma vida devocional, viver o GR, servir e ainda trabalhar, né? Fazer essas coisas é difícil, né? Vou começar com a Eliana aí, como é que tem sido, minha irmã? Primeiramente, né, colocar Deus, né, como primícia, né, na vida. Eu confesso que
Não é todo dia que eu consigo ter o devocional. Tem dias que eu já acordo mais aperreada mesmo. Dá conta de acordar a garotada lá, fazer o café. Tem dias que eu falho, o marido se vira, ele mesmo faz o café dele. Então, assim, mas eu acho que não existe um padrão, né, a ser seguido. Às vezes a gente quer se espelhar em alguém, ou a gente viu no grupo do Instagram que tal irmã conseguiu fazer isso, fez aquilo, e isso, para mim, gera uma ansiedade, porque eu não vou ser o que ela é, mas dentro da minha rotina eu tentar me encontrar, né, no meu tempo, lembrando sempre que eu tenho que priorizar Jesus, né? É a essência, chave de tudo. Mas não necessariamente eu consigo fazer o devocional pela manhã. Às vezes eu tenho um tempo à tarde, que eu estou mais tranquila, após o almoço. Então, tem dias que dá certo, tem dias que é à noite, né? Tem dias que eu não consigo fazer, mas eu estou orando, eu estou escutando um louvor, que para mim também não é a mesma coisa, né? Eu acho que eu tenho que ter um tempo de qualidade. Mas eu não vou ter um padrão e eu não posso chegar e, de repente, dizer, não, faça assim, né? Com alguém que venha perguntar, como é que você faz? Eu não estou conseguindo ler a palavra. Eu não sei, eu não consigo, não tenho um tempo, né? Então, assim, tem um tempo, existe um tempo. Basta que a gente consiga organizar esse tempo. Tem dias que eu não consigo organizar, né? Mas eu sei que muitas vezes eu procrastinei, né? Eu tive um tempo que eu fiquei muito no celular, né? Que era um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas, assim, eu acho que não existe um padrão a ser seguido, né? E nem me espelhar em determinada pessoa, porque eu tenho a minha vida, eu tenho a minha rotina, mas com certeza eu preciso encontrar esse tempo para dedicar ao Senhor, porque eu sei que é Ele que vai me direcionar, né, para o meu dia, para mentalmente estar bem, espiritualmente estar bem, para que as outras coisas possam fluir. Eu vou pedir para o Cleison complementar e já lançar também um complemento aqui da pergunta, porque uma delas perguntava assim, como é que eu equilibro o tempo servindo e o tempo em família? E aí eu me lembrei que você falou, nós criamos, né, vocês dois criaram as filhas, né, nos caminhos do Senhor, em ambientes de serviço, né? Aí eu já pergunto se em algum momento existe algum conflito por isso, delas reclamarem, vocês estão servindo demais, estão indo demais para a igreja, reclamaram de alguma ausência, ou você conseguiu contornar isso? Enfim, como é que foi, né, esse procedimento aí? Você conseguiu equilibrar essa questão de família e serviço? Estavam os dois entrelaçados, né? Conta aí um pouquinho. Não, perfeito. Só complementando a primeira pergunta lá do equilíbrio que a gente tem. Repete lá, né? Perdão que a minha cabeça... Na verdade, eu misturei várias, mas era... Mas repete aí, que eu tive uma coisa na minha cabeça. Devocional, família, GR, perfeito. Serviço e o trabalho, né? Todas essas coisas. Eu queria comentar algo que eu vou insistir nas situações que o Senhor nos proporciona, pessoal. O Espírito Santo, ele faz com que apareçam situações em nossas vidas. Meu amor, semana passada, acho que retrasada, 3 mulheres procuraram ela para conversar sobre relacionamento num dia só, na quarta-feira. Deus providencia. Um dia desse, um irmão falou, eu além da minha vida de viagem do Pará a Pernambuco, eu viajo para vários estados, GR, tudo. Eu inventei de fazer um esporte na pandemia que ajudou minha mente e meu corpo, e está ajudando o espiritual também, porque eu comecei a pedalar, e aí começou a aumentar o meu ciclo de amizades fora da igreja também. Então, isso é bom. E aí, um dia desse, uma pessoa pedalando comigo, daqui de Fortaleza até Pindoretama, a gente foi fazer um longão no final de semana, e a pessoa abriu o coração na ida e na volta. Meu irmão, como Deus proporcionou esse momento. Então, o Espírito Santo vai proporcionando. Então, fique atento, que Deus vai proporcionar um momento. Ou no trabalho, como eu comentei na viagem, ou no lazer. Ou você vai ser intencional, vai programar um café, entendeu? Então, é algo que Deus vai proporcionando.
Só retificando, é um menino e uma menina, é Esté e o Lucas, não são duas meninas. Desculpa. Mas assim, a gente sempre, pessoal, desde quando eles eram pequenos, a gente sempre levou junto com a gente para a igreja. Sempre, todas as atividades, vigília, tudo. Os meninos eram várias vezes. E graças a Deus eles nunca questionaram. Realmente, nós fomos abençoados por Deus, porque eles... Não sei se foi a constância nas igrejas, né? Salvador, Petrolina, aqui na IBC. Quase que todos os acampa dentro nós viemos tomar um banhozinho de chuva, ali aquela goteirinha que tem na barraquinha, a gente estava lá com eles, virar a noite e não dormir direito no acampa dentro, Paulo Júnior lá fazendo as brincadeiras. Meu irmão, os nossos filhos, o Lucas ainda estuda no Ágape, né? Esther terminou agora, lá tinha um acampa pai, a gente ia com eles, todos os acampa pai. Cleiton, tu dormia nada, meu irmão, 105 quilos numa barraca desse tamanho, mas a farra e a lembrança deles não esquecem. Papai, tu lembra naquele dia lá no acampa pai do Ágape? Poxa, Helena, ficou na mente deles. Então, esse investimento eu considero como um investimento que isso proporciona com que a gente consiga conciliar. E aí, como eu falei, né, a fugida da gente é uma benção, né? Que agora a Miranga, assim, eu vou lá no Airbnb, vejo a casinha mais baratinha, mais simplesinha, que quase não tem Wi-Fi, e vou para lá e faço um momento em família, jogo de tabuleiro, sem celular, ouvir os meninos, levar picada de mosquito e brincar no meio. É verdade. Já fui algumas vezes para lá com eles para tentar ouvir o Lucas, o que está na cabeça dele, o que está na cabeça de Esther, quais estão os questionamentos dela. Glória a Deus, porque a minha filha se abre muito com a minha esposa. Isso ajuda muito, né? E eu estou tentando caminhar com o Lucas agora, que o Lucas, cada semestre, é um esporte diferente. É skate, é futebol. Agora inventou de ser surfista. Eu estou acompanhando ele. Mas eu acho que assim, o segredo é estar junto dos nossos filhos, da família, ter a percepção quando a gente está dosando. Ah, Cleis, começou a pedalar muito, não sei o quê, vai viajar, vai pedalar com não sei quem. Eu digo, bora, mulher. Vamos lá para Canidé, vamos passar a noite. No dia seguinte, tu fica na pousada e eu vou pedalar 45 quilômetros numa trilha. E ela foi com a amiga e o casal. Então, eu tenho que ter o equilíbrio. Quando ela disser assim, opa, tá demais. Eu digo, então vamos segurar aqui o negócio. Mas, assim, voltando, para não ser muito prolixo, a igreja, nós não tivemos dificuldades, graças a Deus. Mas eu acredito, sim, que foi a constância nossa em todas as atividades a gente trazer eles. Então, acho que ajudou muito. Glória a Deus. Vocês aliaram eles à igreja, né? Em vez de ser um inimigo da família, ela foi um aliado para passar tempo juntos, sempre que possível, né? Glória a Deus. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Que perguntaram sobre a questão do GR, e o Richelli também falou. Novamente, a questão do delegar. Só lembrar a todos vocês, inclusive os que são membros, né? Entender que quando a gente fala de multiplicação, multiplicar não é simplesmente você pegar um grupo, opa, hoje já não é mais, agora cortou no meio, pá, separa, vai cada um para o lado, problema de vocês. Não é isso, né? Então, se você está tendo dificuldade, correria e loucura, talvez é porque você precise parar um pouquinho para delegar, olhar para o outro, olhar para o dom que o outro tem para oferecer para o grupo, porque multiplicar é um processo que envolve pessoas crescendo, pessoas exercendo seus dons até elas estarem prontas para caminhar agora em grupos que não é dividido, é multiplicado, porque é para cada um crescer e glorificar mais a Deus, né? Então, se você está lidando com isso, talvez reveja o seu olhar, né? Da mesma forma com família, né? Como eles falaram aqui. A igreja é inimiga da família? Não, reveja o seu olhar. Como é que eu posso incluir a minha família na igreja e a igreja na minha família? Né? Vocês querem comentar ainda sobre essas perguntas? Porque eu tenho um aqui do Papoco, viu, agora? Não, eu queria só, primeiro, até parabenizar o Irã e o Guto na conferência de líderes, né, que foi uma bênção, né, a ministração deles. E até falei que essas conferências são uma bênção porque a gente aprende muito, né, com a partilha do outro. E ele falou muito da matemática lá, né, da multiplicação. E é isso, é o desafio também, né? De você lançar para o outro que ele é capaz, né, de liderar, que não precisa ser nada para
facilitar, né? Às vezes eu nem gosto de usar o termo líder. Eu gosto muito de usar o termo facilitador. E desafiamos, né? Tem até o irmão aqui, a Derson, que é do nosso GR, que, com a esposa dele, a Cláudia, que identificamos, né, esse chamado deles também. E é isso, você delegar e desafiar o outro. O Irã, inclusive, até falou assim, antes nosso grupo era de casa em casa. Depois da pandemia ficou só na nossa casa, mas ele falou algo interessante, que quando você desafia o irmão a abrir a sua casa, ele já é um líder, né? Ele já está disposto a receber vidas, a liderar, né? Então, delegar e desafiar o outro, entendendo e fazendo com que ele entenda que ele é capaz. Tu falou isso aí de abrir a casa, eu me lembrei de um amigo meu que foi morar em outra cidade. Aí ele chegou lá e o pastor tinha uma célula, né? Ele foi fazer parte da célula do pastor. Aí o pastor disse assim, vamos mudar, tem como fazer na sua casa? Aí ele, pode ser, pastor. Aí na outra semana o pastor, gente, o fulano aqui vai começar a liderar, ver o grupo. Aí ele, fala, meu Deus. Então, mas não façam assim, viu? Mesmo sendo na casa, avise a pessoa, né? Que ela vai liderar com você, né? Para ela não tomar um susto, né? Mas, olha, eu tenho uma pergunta aqui, que essa aqui é forte, viu? Teve uma pergunta também que eu acho que não é interessante comentar muito agora, por talvez sair um pouco do assunto, né, dessa questão de equilibrar os pratos. Tinha uma pergunta que era assim, qual a importância do campo missionário para a igreja? Então, não vou me alongar, mas todo mundo aqui sabe que a IBC está no ano da semeadura, né? Então, para nós, missão, a vida é uma missão, né? E a vida é semear o evangelho. É para isso que nós estamos aqui nesse mundo, para glorificar a Deus, nos relacionar com Ele e semear o evangelho, né? Agora, se você quiser saber mais profundamente o nosso entendimento sobre o campo missionário, aí talvez na última quarta-feira do mês vai ter o bate-papo com os pastores. Aí você pode trazer outras perguntas que talvez não se encaixem nos outros temas, tá? Mas aí eu acho que essa daqui tem muito a ver com essa questão da rotina e tem a ver com missão também. Quero ver quem vai ter coragem de responder primeiro. A rotina de vocês está submetida à missão que Jesus nos confiou? Ou a missão está submetida à sua rotina? Deu para entender? A minha rotina está submetida à missão de Jesus? Ou eu estou submetendo a missão à minha rotina? Como se ela fosse maior do que a missão? Pode ficar à vontade. Assim, sempre a gente tem colocado as nossas vidas diante do Senhor, né? Tanto que, quando o Senhor nos tirou de Recife, sempre oramos e perguntamos, Senhor, eis-nos aqui, né? Se o Senhor está nos guiando para esse novo local, inclusive tem até um testemunho. Estávamos numa pizzaria, éramos namorados ainda, noivos, e um garçom olhando para a gente e falou assim, passava e olhava o tempo todo, e eu disse, Cleison, tu conhece esse rapaz? Aí ele, não. Eu disse, não, está olhando direto para cá. E aí Cleison pegou e perguntou, você quer falar alguma coisa com a gente? Aí ele falou assim, não, quero dizer que o lugar de vocês não é aqui. Vocês não vão ficar muito tempo aqui. E aí a gente ficou com isso e tal. E até me lembrei agora da pregação do pastor Armando, né? Sobre profecias. Mas assim, Deus ele faz como quer, né? E para várias cidades, né? Então, quando a gente se coloca em Deus, né? E para a missão que Ele nos chama, a gente ora e deixa fluir. E, de fato, casamos. Com 3 meses de casado, o Senhor nos enviou para Salvador. E eu acredito que a nossa vida, nossa rotina e todos os nossos planos, a gente sempre coloca diante dele. Porque hoje entendemos o chamado. Para mim, teve muito a ver com o crescimento espiritual. As minhas mudanças. Em Recife, foi onde eu me converti, onde eu iniciei meus primeiros passos, onde houveram os primeiros desafios, né, com minha família. Minha mãe era muito católica e nunca aceitou a minha conversão.
só no leito de morte, que aí é um outro testemunho. Mas foram muitos desafios. Mas em Salvador, o meu alimento já foi outro, um alimento espiritual diferente. E de Salvador para Petrolina, outro crescimento espiritual, mais um amadurecimento. Claro que a gente vai crescendo e vai mentalmente também amadurecendo. E de Petrolina para cá, eu acho que foi a mudança mais difícil por conta dos filhos e o que eu passei com a Esté também, que foi um momento difícil para ela. Mas quando ele recebeu a proposta, e inclusive eu estava muito bem profissionalmente, e realmente para mim foi até difícil, mas a gente colocou em primeiro lugar a vontade de Deus. E aí eu disse não para tudo, para seguir com o propósito. E a gente disse, Senhor, é da tua vontade que a gente vá para Fortaleza, e tudo fluiu. E aqui eu enxergo que a vinda para cá foi um crescimento ainda maior espiritual na minha vida, principalmente acredito que para ele também, porque o quanto que a gente tem amadurecido aqui nessa igreja, assim, para mim não é brincadeira, assim, foi algo tremendo na minha vida. Foi uma quebra de paradigmas de muitas coisas, de uma vida com religiosidade, né? E hoje, assim, espiritualmente, eu tenho aprendido muito aqui. Então, eu creio que o nosso sim para esse chamado foi realmente colocar a nossa vida, a nossa rotina diante dos planos que Deus tem para a gente, né? Dos sonhos que a gente teve, dos projetos que Deus falou lá atrás com a gente, né? E que pessoas foram usadas para falar conosco também, diante das mudanças. Então, realmente é colocar a nossa rotina para a missão, né? Os planos de Deus acima do que a gente pensa ou o que a gente quer fazer. Amém. Vocês querem falar aí? Eu estou submissa à minha missão, né? Tudo tem que ser orado antes, tudo tem que ser pensado, entendendo que eu nasci para glorificar o Senhor, né? Estou aqui nessa terra para glorificar Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Então, a missão é acima de tudo. As outras coisas, né, passa a acrescentar. Mas a missão, ela é em primeiro lugar, porque ela é muito forte. Né? Não é uma coisa que você pode colocar ali do lado, depois eu vou fazer. A missão é um chamado, mexe contigo. Então, não tem como paralisar ela, botar no canto, priorizar outras coisas e fazer depois. Não funciona dessa forma. É isso. Daniel. Vocês competem aí, com queda de braço, quem ganhar fala. O que eu ia complementar, que realmente a missão que direciona a nossa rotina, quando você está debaixo da direção do Senhor, Ele não está dizendo que você não vai ter dificuldades, tá? A nossa vinda para cá, a Eliana, foi bem superficial, mas ela tinha um emprego na universidade, dava aula à noite, e tinha um emprego na prefeitura. E eu vim para cá ganhando 20% e perdi mais 60% do orçamento dela. Além do que, eu construía casas à parte com um irmão lá no interior de Pernambuco. Confortavelmente eu estava demais, mas Deus, pela misericórdia dele, falou conosco, disse que ia tirar a gente de Petrolina para uma cidade maior. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Chegando aqui, vi minha filha quase com depressão, minha mulher chorando todo final de semana. Eu falei, o que é que eu fiz? Aí o Espírito Santo de Deus, não, calma, as coisas vão se acalmar. Então eu entendi que o propósito dele aqui era para algo maior, não só da minha vida profissional, mas espiritual, do que a Eliana acabou de falar. Irmãos, eu não sei, deve ter com certeza irmãos aqui que passaram por várias igrejas, mas eu passei em igrejas em Recife, passei em igrejas em Salvador, em Petrolina, e aqui eu vejo a vivência do reino de Deus, tá? E Deus tem me incomodado. E a missão é no seu prédio, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho. Eu ainda estou acovardado, porque eu encontro
frequentemente um vizinho meu, bêbado no elevador, e eu falo para minha esposa, como eu vou falar de Jesus para ele? Aquilo me incomoda assim, de uma maneira que eu sinto amor, pena, é um mix de coisas. E ainda estou acovardado, ainda não tive a coragem, mas eu acho que é um simples Jesus te ama, quando eu recebi, quando eu não era crente, que eu chorei do ponto de ônibus até dentro da Faculdade Federal de Pernambuco. Então, acho que um simples Jesus te ama que eu fizer para esse meu vizinho vai ser impactante. Mas aí a minha rotina de pegar um elevador, estou vendo o cara descrente, bêbado constantemente, vejo a esposa dele às vezes perto dele ou não. A nossa rotina está em função da missão. Se nós tivermos com nossos olhos espirituais abertos, tudo que você fizer, quer seja trabalho, família e qualquer outra coisa, vai ser para a missão. Pronto, perfeito. Eu concordo totalmente com isso. Quando o Daniel fez a pergunta, eu pensei, a missão, né? A missão a gente aprende no Geração Futuro, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. E a gente pode fazer isso em cada momento do nosso dia. Seja no nosso carro, na nossa rotina, podendo fazer um momento de oração dentro do carro, como também no próprio ambiente de trabalho, na própria igreja em si. Até porque muitas das vezes a gente não se pega que, por exemplo, as pessoas que a gente ama, a gente não dá, muitas das vezes, a devida atenção que a gente deveria dar. As pessoas que estão ali ao nosso redor, muitas das vezes a gente não fala de Jesus para aquelas pessoas. Então, eu escolho fazer o meu trabalho, por exemplo, como também um campo missionário, onde eu posso falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu tenho pacientes que... É um negócio muito legal onde eu trabalho. Eu trabalho muito com a parte da esportiva. Eu sou muito da parte da traumatortopedia e da esportiva. Eu trabalho dentro de uma academia. Eu tenho o consultório dentro da academia. E lá nessa academia é muito legal porque a caixa de som ela é livre. Então, quem chega primeiro pega a caixa de som e você bota o que você quiser. Então, rola de tudo. Já rolou ópera, como também rola uma música gospel, por exemplo. Então, muitas vezes, quando eu estou lá, eu utilizo também até desses momentos para também poder falar de Jesus para essas pessoas. Às vezes, eu coloco uma música gospel, eu coloco um momento, eu coloco uma música como essa, para que também a gente possa ter um momento também de conversa com o nosso paciente, com o paciente em si, para também falar de Jesus para ela. Até porque muitas vezes a gente está lá todo dia com essa pessoa. Essas pessoas muitas vezes passam... tenho pacientes que estão comigo há 9 meses, por exemplo, passando por tratamento de lesão ligamentar, de joelho, algo assim, estão comigo há 9 meses. Eu não vou falar de Jesus para essas pessoas. Então, eu entendo que o meu trabalho é meu campo também de missão. E eu utilizo isso para a glória de Deus, né? A gente tem que colocar tudo que a gente coloca para a glória de Deus, né? Então, quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, fazer tudo para a glória de Deus. Só falar aqui um detalhe que eu me lembrei, né? Eu estava me lembrando essa semana, olhando para mim, né? Eu já estou idosa, não vale dizer que está madura, não, né? E aí eu digo, Senhor, eu vou servir até ficar velhinha, né? Então, preciso de disposição. E hoje, eu e o José, nós temos tempo, gente. Nós temos tempo. Minha filha mora fora, sabe? A gente praticamente trabalha, mas é um trabalho mais tranquilo, né? Não viajo mais como eu viajava. Então, assim, eu imagino, fico pensando, Senhor, se eu não te servisse, ia aparecer as doenças, os problemas, eu e o José dentro de casa, talvez até brigando, porque quanto mais tempo passa com mente desocupada, gera isso, né? Mas, assim, eu olho para mim, me sinto jovem. E ele também. Porque, assim, o evangelho, ele é vida. Contato com pessoas jovens também te deixa para cima. Ouvir vocês, jovens, falando, isso é bacana demais. Então, eu quero envelhecer dentro dessa rede de apoio, ficar mais idosa ainda com vocês. Isso é muito importante. Até quando o Senhor vai me dar essa vitalidade, essa saúde, essa vontade de me envolver com vocês, de juntar gente? E isso eu sempre lembro, é saúde. Eu estou com 61 anos, o José está com 70 anos, e às vezes eu vejo pessoas que estão
ou fora da igreja, né? Eu digo, nossa, tá uma velhinha, tá um velhinho, sabe? Aí tem vida ainda, sabe? Então, eu olho para mim e eu digo, aqui tem vida, aqui tem vida. E esses relacionamentos que eu faço, esse povo que eu junto, esses condomínios que a gente invade, né? É saúde, gente. Quando eu fui para o médico esses dias, a médica disse, que vovó sadia, né? Eu falei para ela assim, olha, eu ganhei peso. Eu falei para ela disse, mas tu tá sadia, Liana. E eu falei para ela, eu acho que é Jesus. A minha mente, ela é movimentada todo o tempo. O meu intelecto está todo o tempo se movimentando. Sabe, eu estou me mexendo. E, gente, faz bem. E quando é diferente, melhor, porque tu quebra mais a cabeça, né? Não fica ali, é tudo igual. Então, assim, ontem à noite, eu estava pensando, Senhor, até quando tu vai me dar essa vontade, essa vitalidade, né? E que meu marido esteja sempre comigo, me acompanhando, porque ele é um suporte quietinho, caladinho, mas é um suporte, assim, tremendo para mim, né? O jugo agora é igual, porque já foi desigual um dia, né? E o Senhor fez ficar igual. Então, assim, eu não podia sair daqui e dizer que você, idoso, sabe? Vem, que tem vida aí. Então, assim, é maravilhoso sentir essa vitalidade. E eu sei que tem a ver, né, com saúde física, mas tem a ver com Jesus também. Ele é a luz do mundo, é o sal da terra, né? E eu quero ter esse sal que dá gosto e essa luz e vem dele. Obrigada pelo silêncio. Gente, sobre essa pergunta é muito forte, né? Da rotina submetida à missão. E, de fato, a gente tem que viver assim. Eu não posso deixar de falar, né, isso, porque eu tenho aprendido isso na minha vida. Tem uma frase da Reforma, não sei se foi Lutero ou Calvino, não lembro quem falou, que é ora e trabalha. É orar e labutar, eu acho. Ou seja, você faz o espiritual e você faz o prático, porque o prático também é espiritual, né? A Reforma desmistificou um pouco isso, né? Tudo que eu faço na vida é espiritual, se eu faço para a glória de Deus, né? Então, não espere que você vai ser chamado... acho que poucos são assim, né? Que vão ser chamados para ir para o meio dos matos, financiado para ficar só pregando o dia inteiro, né? Sem ter que trabalhar. Até Paulo era o fazedor de tendas, né? Então, a maioria de nós vai continuar tendo seus trabalhos e, de certa forma, ter que se submeter a uma rotina que talvez nem você quisesse, né? Para cuidar da sua família, como Deus mandou, desde Adão e Eva, né? Vão ter que trabalhar do suor do pão, do suor do teu rosto comerá o pão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a rotina submetida à missão é você ver, como todos falaram, a oportunidade de colocar Jesus dentro de cada segundo, né? E não resistir às oportunidades que o Espírito Santo dá. Eu tenho aprendido isso a duras penas, né? Eu estou vivendo 2 meses mais loucos da minha vida. Meu pai está fazendo quimioterapia, fez uma cirurgia em janeiro, ficou internado 2 semanas. Minha mãe recentemente quebrou o nariz, quebrou o pulso. Minha irmã estava doente. E meus 2 sogros chegaram aí na mesma semana também, 1 semana antes da minha mãe quebrar o nariz, para o hospital, cada um com um problema diferente. E aí eu me vi assim, rodeado de pessoas para cuidar, né? E de situações em que eu disse... Aquele versículo, né? O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu olhava e dizia assim, rapaz, Deus fez o plano do meu dia, porque eu esperava descansar, esperava fazer tal coisa, e eu vou para um hospital de novo. Mas no meio de tudo isso, Deus fez coisas tremendas. E uma das noites de hospital, minha esposa conseguiu ajudar uma irmã que é daqui da IBC, que estava frequentando a igreja, que sofreu um acidente de moto, e estava 1 dia agonizando no leito do hospital, sem receber um leito, sem receber remédio. E porque ela foi levar a mãe para lá por uma situação menos grave, ela pôde ajudar essa mulher a conseguir um leito, né? Um outro dia, logo depois da internação do meu pai, foi dias de hospital e correria e sofrimento, né? A gente, finalmente nós vamos sair, eu, a minha esposa e a minha prima, para um dia de tranquilidade, né? Vamos só aproveitar. A gente ia para um evento, um negócio que a gente gosta. Assim que a gente sai de casa, a gente vira a esquina, a gente vê uma menina caída no chão. A gente resolveu parar, podia ter seguido em frente.
A gente pensou, pode ser que Deus nos mandou para cá. Quando a gente foi falar, uma menina de 12 anos que tinha fugido de casa, pegado o VLT, indo para lá longe de casa, perto da nossa rua, sem celular, sem documento, sem nada. 12 anos, podia a qualquer momento ser sequestrada, ser violentada, qualquer coisa. Foi por água abaixo todos os nossos planos. Nós acabamos acolhendo a menina, levamos na polícia, levamos na UPA e ficamos com ela até de noite, até a mãe dela ser localizada e ir buscar. A menina já tinha tentado suicídio, um monte de coisa. E, para a glória de Deus, nós conseguimos cuidar dela e devolver para a mãe, né? E isso não é para assim, para me louvar, né? Eu, na verdade, nem tinha contado essa história para quase ninguém, mas é para dizer que, nesse dia, a minha vontade é dizer assim, rapaz, vamos lá se divertir, a gente tá... Eu cuidei do meu pai, eu cuidei do meu sogro, não sei o quê. Eu já fiz a minha parte, né? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já fiz minha boa ação da semana. Mas não é sobre o que eu já fiz, é sobre o que Deus quer fazer. Né? Então, tem hora que Deus nos chama a fazer algo que Ele coloca na nossa cara estampada, a gente só não vê se a gente não quer. E aí, várias outras vezes eu sei que eu já falhei, como o irmão compartilhou aqui, quantas pessoas, meus vizinhos, né, do meu condomínio antigo, que eu gostaria de ter pregado, chamado para um café e não consegui, e saí de lá e pensei, perdi minha chance. Teve pessoas que eu queria voltar para pregar, para chamar, não fiz isso e a pessoa morreu. E não tinha mais jeito. Então, Deus tem me ensinado, rapaz, se tu tiver a oportunidade hoje, faça hoje. Então, a nossa missão é essa, é no meio da nossa rotina, e às vezes estragando a rotina que a gente planejou, ou a fuga da rotina, né? Mas é assim. E como o nosso tempo está se esgotando, né? Tem várias perguntas aqui interessantes, infelizmente não vamos poder responder todas. Então eu vou terminar com uma pergunta aqui que eu acho que é relevante para muitas pessoas, né? Para quem quiser responder, né? A pessoa perguntou assim, se eu quiser liderar um grupo agora na IBC, o que eu devo fazer? E aí tem uma outra pergunta que eu acho que tem a ver, né? Que uma pessoa colocou assim, e se eu não estiver preparado? Então, queria ouvir de vocês aí. Posso falar? Eu acho que tem que ter... Eu aprendi aqui, né, com vocês. Tem que ter, no mínimo, os 3 Czinhos, né? Caráter, compromisso e competência. Tem que ter isso, gente. Porque senão você não vai conseguir chegar na reunião se você não tiver compromisso. Né? Então, assim, esses 3, você pode estar... Eu quero. Mas vamos só, né, equilibrar aí o Czinho, que você vai. Caminha aqui com a gente, aqui no GR, caminha aqui com a gente um pouquinho e já a gente faz o encaixe e você vai. Aquela pessoa tem o desejo. É o que eu disse antes, o desejo é muito importante, né? E a gente vai dando uma equilibrada nas outras coisas e vai conseguir o desejo, a vontade, a disponibilidade. Isso, para mim, já está dentro. Alguém mais quer complementar aí? Não, acho que a irmã falou tudo ali, né? Os 3 Cs ali importantes. E fala, com certeza, provavelmente você deva estar em um GR. Se não estiver no GR, entre no GR, caminhe junto com o líder desse GR. Tem um pastor meu que falava assim, como um punhadinho de sal com ele. E aí, mais na frente, com certeza, você vai ter a oportunidade de liderar um GR. Amém. Achei... Quer falar? Não, a Helena disse assim, qualquer dúvida, passa lá no Conexão. Tá aí os irmãos do Conexão, gente. Ó, sabem tudo para indicar para vocês. Quer falar alguma coisa? Gente, a Eliana falou muito bem, caráter, competência e compromisso, né? A gente até falou isso num dos últimos encontros da liderança, no ano passado, né? Eu me lembro aqui de uma vez que eu li um texto sobre a ceia, né? Tem aquela discussão sobre tomar a ceia de forma indigna, né? Tem igreja que o cara pecou, ele não vai tomar a ceia, né? E aí esse texto ele falava assim, se você está em pecado, se você está desprezando, né, o corpo de Cristo, a presença de Cristo na ceia, te tornando indigno, né, naquele momento, você está carregando um pecado que você não se arrependeu e aí você vai lá diante da ceia. A solução não é você não tomar a ceia.
A solução é você se arrepender. Então, da mesma forma, eu olho para isso. Se você deseja servir, mas você está um caráter fuleiragem, você está descompromissado, ou você acha que não tem, né, os dons, as habilidades necessárias, foi falado aqui, Deus vai te capacitar. Então, a solução não é você se esconder. Isso serve para qualquer serviço, tá? Você que quer servir em outra área aqui na igreja, que quer cuidar de pessoas, amar pessoas, você não precisa ser perfeito. A solução não é você se esconder, né? Você abdicar, não, então não vou fazer nunca mais. A solução é você se preparar. A solução é você buscar construir caráter, competência e compromisso, baseado na palavra de Deus que nos transforma e na convivência com outros irmãos, né? Então, eu tenho certeza que se você viver GR de verdade, você compartilhar a sua vida, você ler a palavra, compartilhar o que é que Deus está lhe ensinando com a palavra, é impossível você ficar do mesmo jeito por muito tempo. Num instante, Deus vai lhe capacitar, porque Ele vai lhe transformar como pessoa para ser uma pessoa melhor. E aí Ele vai lhe capacitar para cuidar de outras pessoas. Uma coisa que eu noto, o perfil do nosso GR, ele é todo evangelista. Ele é convidativo, né? Ele traz pessoas. Eu falo muito que a gente não pode perder as oportunidades. Nem que não tenha quase vida ali. Porque eu tive um testemunho, né, numa UTI, eu creio que ali teve uma conversão, né? E depois partiu. José conhece essa história. Então, assim, é induzir mesmo, é insistir, é ensinar as pessoas a tocarem outras pessoas, né? Não é, eu fui salva e está tudo bem comigo e pronto, e o meu GR fica ali. Eu gosto de um GR que avance comigo. Recebi um convite para que o nosso GR, que funciona dia de sexta-feira, às 19h30, né? Eu disse que era no Porto das Dunas, mas agora ele já está andando e a gente está indo, né? Junto. Nós recebemos um convite para a gente ir fazer o nosso GR no Golfville. Aí hoje me perguntaram assim, você conhece a pessoa que ele convidou? Eu digo, não conheço, mas já está tudo preparado lá. Diz que eu vou ficar lá numa sala, que os carros vão entrar todos e a gente vai, né? E eu liguei para o GR, ei pessoal, se vocês forem, eu vou. Se vocês não forem, acho que vai complicar, né? Aí todo mundo foi lindo, né? A lista lá completa, porque eles chegam junto, né? Então, eu quero evangelizar as pessoas, mas quero que elas vai comigo, né? Aprende de Jesus, vamos seguir. Eu tenho um testemunho bem rapidinho, né? Eu fui para uma UTI com o José, visitar o pai dele, e lá tinha um senhor que tinha uma plaquinha que ele estava há 3 meses lá. Aí o José disse, Liana, eu conheço essa família. Aí eu disse, José, quero entrar. Aí o José, não. Eu disse, não, eu vou entrar para ver teu pai e depois eu vou para lá. Aí eu cheguei para a moça lá da UTI e disse, eu quero visitar aquele senhorzinho que ele estava entubado, assim, ó, um aperreio enorme. Aí ela disse, você é alguma coisa dele? Eu disse, não, eu vi ele ali pelo vidro e me deu vontade de ir até lá. A senhora não pode pegar nele, a senhora tem que vestir aquela roupa ali e ir até lá. Eu disse, tá bom, eu posso só falar? Aí ela disse, pode. Aí eu cheguei lá e falei, né? Falei de Jesus para eles, que Jesus é o único Senhor e Salvador, que eu não conhecia. Quando eu conheci, minha vida transformou. E se ele quisesse, ele podia estar no paraíso com ele. E no outro dia eu fui visitar o pai do José. E ele não estava mais lá. Aí a senhora disse assim, eu disse, cadê o seu? Acho que era Targino. Cadê ele? Ele disse assim, depois que a senhora saiu, em pouquinhos minutos ele faleceu. Aí eu disse, mas ele tinha chance de ficar bom? Não, ele estava no estado terminal. Aí a moça disse, ele ficou tão calmo depois que a senhora saiu. A senhora é parenta, né, dele? Eu digo, não, a gente vai se encontrar na glória. A gente vai se encontrar na glória com ele, né? Então, assim, pode aparentar que está morto, viu, gente? Mas não está. Se aparecer aquela pessoa na tua frente, fisicamente morta, desinteressada, eu já encontrei pessoas que disseram assim para mim, Liana, não quero saber disso não. Quero saber de evangelho não. Quero saber de Jesus. Gente, eu tenho um interesse tão grande por essas pessoas que dizem que não querem, né?
porque eu sei que vai ter um momento que eu vou ligar e ela vai me receber de outra forma. Porque eu já tive experiência nisso. Com quase morto, imagine como vivo, né? Glória a Deus. Então, se deixe ser usada, porque é bom demais. Eu creio que Jesus até estende mais a nossa vida por aqui, né? É muito gostoso, né? Muito gostoso. Obrigada pelo silêncio. Daniel, assim, eu louvo a Deus pela IBC, né? Porque é uma igreja que confronta, é uma igreja que me dá ferramentas, né, para o ID mesmo, e esse ano de semeadura, né? Então, eu tenho aprendido muito com o pastor, com os líderes, na verdade, que me colocam e me desafiam, né, como sacerdote, como alguém que pode fazer, e que eu não vou estar 100% preparada, né? Então, é a questão dos 3 Cs, é a questão do eis-me aqui, é a questão do examine-se a si mesmo e veja onde você precisa melhorar. Mas somos pecadores, né? E a cada dia, vivendo um dia de cada vez e melhorando. Mas é esse desafio lançado, né? E eu louvo ao Senhor por essa igreja, que me desafia a cada dia saber que eu sou capaz, que o Senhor vai me preparar, vai me colocar diante de pessoas para evangelizar. E não está sozinha, né? Às vezes eu aperrei a Nicole, disse, Nicole, aqui no Conexão, eu não sei fazer isso. E aí ela me ajuda. E aí sempre vai ter alguém que vai... Essa rede de apoio, né? Que vai dar o suporte necessário. Então, se você hoje quer começar um GR, bora começar, né? E procurar pessoas que vão te encaminhar direitinho e direcionar. Gente, está na hora de acabar. Muito fraco, esse povo está com fome mesmo, já está na hora de ir embora mesmo. Queria uma salva de palmas, muito especial para os nossos convidados maravilhosos. Muito obrigado, Cleison, Eliana, Liana e Richelle, pelo prazer de estar aqui na companhia de vocês. Eu sei que a gente não respondeu várias perguntas que vocês fizeram, porque não temos tempo suficiente. Mas se você puder, tire os princípios e valores daquilo que a gente falou, que você talvez consiga responder a sua pergunta, olhando para a palavra, olhando para o que foi dito aqui. Se você puder resumir tudo, resuma com aquela pergunta lá. Será que na minha vida, a missão está submetida à rotina, ou eu estou submetendo a minha rotina à missão? Né? Isso não quer dizer se destruir para fazer tudo o tempo todo. Isso quer dizer olhar para as oportunidades que o Espírito Santo nos dá. Então vamos orar para a gente encerrar. Queria pedir o Cleison, se ele pode orar para a gente ir embora aqui. Senhor, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade riquíssima aqui com nossos irmãos. Estamos dividindo nossas experiências, Pai, o Teu Evangelho em nossas vidas. E que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós que está aqui nesta noite, Pai, nos direcionando, Pai, que nós possamos ser usados por Ti, Pai. A cada passo que nós dermos, Pai, seja segundo a Tua vontade e não segundo a nossa vontade, Senhor. Abençoa cada família que está aqui nesta noite, Pai, que nós possamos, Senhor, estar levando o Teu Evangelho a toda criatura, Pai. Te pedimos, Senhor, que nos leve em paz, debaixo da Tua proteção, para os nossos lares, e nos dá um resto de semana abençoado por Ti. Em nome de Jesus, amém.